Olá, boa tarde, seja bem-vindo. Estamos no ar com mais uma edição do Destaque Rural Notícias. A partir desta segunda-feira, dia 10 de setembro, a gente está colocando no ar o Destaque Rural Notícias um pouquinho mais cedo, né? A partir das 5 horas da tarde na versão ao vivo. Mas lembrando que você pode acompanhar o programa sempre na versão gravada ao vivo nas redes sociais da Destaque Rural e também na página do YouTube, na internet. Lembrando também que além desse fato que a gente está começando um pouquinho mais cedo o Destaque Rural Notícias de hoje, a gente também vai mudar a ordem das informações. A gente vai falar sobre o agronegócio, depois vamos trazer previsão do tempo, cotações e por último então a gente traz as informações da economia. Então estamos no ar a partir de agora com o Destaque Rural Notícias. Destaque Rural Notícias. Patrocínio MML, Desenvolvimento Imobiliário Inteligente. Os assuntos de hoje que a gente começa trazendo aqui no Destaque Rural Notícias, edição desta segunda-feira, dia 10 de setembro, é sobre os preços no mercado mundial do açúcar. Os preços no mercado mundial do açúcar permaneceram sob pressão no mês de agosto, nas mínimas de muitos anos. Quem está falando, trazendo essa informação é a OIA, que é a Organização Internacional do Açúcar. Além desse efeito de baixa por causa da maior oferta do que a demanda que já vem sendo verificada nos últimos meses, a instituição salientou que no mês passado a precificação da commodity também foi influenciada negativamente por causa da desvalorização do real ante o dólar. E diz que durante o mês de agosto o mercado mundial permaneceu sob essa pressão dos fundamentos por causa justamente do excedente reforçado por uma fraqueza renovada da moeda no Brasil, que é o maior exportador de açúcar do mundo, com os preços levados para as mínimas plurianuais. Conforme a OIA, os preços à vista do açúcar bruto, preço diário ISA, começaram o mês em 11,9 centavos de dólar por libra-peso e atingiram a maior cotação do mês em 11,56 centavos de dólar por libra-peso no dia 7, mas declinaram para um nível de 10,75 centavos de dólar por libra-peso em 20 de agosto, que foi então a menor cotação diária desde dezembro de 2008. Em relação ao prêmio nominal do açúcar refinado, mostrou apenas mudanças marginais no mês de agosto, segundo a organização. Mesmo assim, ela diz que continua consideravelmente abaixo da média de longo prazo, que é calculada com base em 3 anos. O preço obtido pelo diferencial do índice de preço do açúcar refinado ISO e do preço diário ISA. Em junho, o prêmio era de $70,64 por tonelada. Em agosto, diminuiu levemente para $70,11 por tonelada. A média de longo prazo aponta para um nível de $84,57 por tonelada. Mas também tem uma preocupação por parte do Brasil, especialmente do Ministério da Agricultura, em relação à exportação do açúcar para a China. Inclusive, o embaixador da República Popular da China no Brasil, Li Jinzhan, afirmou que os problemas de salvaguardas aplicados às exportações do açúcar brasileiro vão ser resolvidos até o final do ano. O embaixador falou: estamos buscando uma solução racional e assertiva que seja boa para ambos os lados. Ele falou quando participou do seminário Brasil-China, que aconteceu na semana passada. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, disse que durante encontros com responsáveis pela compra de produtos e pelas negociações ministeriais, percebeu que o mercado chinês é muito regulado para proteger os produtores locais. Além do açúcar também, o governo chinês impôs medidas de salvaguarda para a carne de frango brasileira. Ainda falando sobre exportações, olha, numa reunião com o vice-ministro da Agricultura da Turquia, o secretário executivo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Omar Novak, negociou a abertura do mercado de carnes bovina in natura. Atualmente, o Brasil está habilitado para vender apenas bois vivos para aquele país. Na negociação, a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, a ABIEC, contribuiu na exposição técnica brasileira, que tem por objetivo obter uma abertura do mercado para as carnes. O governo turco ficou de se pronunciar nos próximos dias sobre o assunto e pediu uma contrapartida, que os representantes do governo turco solicitaram que o Brasil aprove a compra de azeite de oliva, pescados e tripas de ovinos e caprinos, além de mel, lácteos e frutas. Também sobre exportações, temos dados que foram divulgados pela Farsul, Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul,
Federação do Agronegócio do Rio Grande do Sul, falando sobre o nível de exportações do estado no mês de agosto. E aí os dados mostram que agosto foi de queda para as exportações do agronegócio gaúcho. O relatório de comércio exterior do agronegócio do Rio Grande do Sul, divulgado então pelo sistema Farsul, teve no resultado o mês de 10,4% inferior ao mesmo período de 2017. No total foram comercializados 1 bilhão e 44 milhões de dólares, correspondendo a 35,8% do total comercializado pelo estado. Os dados foram divulgados hoje e mostraram que a soja, que é o principal produto do setor do mercado internacional, teve retração de 3,3%. O grupo carnes também apresentou resultado negativo, 55% a menos. Frango e suínos, 74,4% e, no caso do frango e do suíno, 58,6%. Fumo também caiu, 7,8%, produtos florestais, 13,4%. E o movimento contrário, né, aqueles produtos que tiveram alta na exportação, a carne bovina cresceu 61,7%. O grupo cereais, puxado pelo arroz exclusivamente, chegou a 38,1%. Também, se comparar julho e agosto de 2018, houve um incremento de 13,6% no valor e 11,9% no volume comercializado. O grupo soja cresceu 12,1% no valor e produtos florestais 28,6%. O arroz, novamente, foi o principal responsável pelo aumento do grupo cereais, com 13,1%. Fumo e seus produtos chegou a 61,7% no período de comparação entre os anos. As carnes fecharam com baixa de 2,8%, influenciado pela queda do preço do frango, das exportações do frango, 16,4%, e queda de 15% nas exportações de carne suína. Já a carne bovina teve alta de 23,9%. No acumulado do ano, teve crescimento de 7,6% na comparação com 2017. O complexo soja foi o destaque, 13,1%. E a China se manteve, então, como principal destino das exportações gaúchas em agosto. 47% do total comercializado foi para o país asiático. E o Banco de Investimentos ANZ espera que as importações de soja pela China diminuam nos próximos meses por causa dos altos estoques locais. Segundo o banco, os dados do comércio chinês revelam um aumento de 8% nas importações de soja no mês de agosto em relação a 2017. De janeiro a agosto, o país importou 62 mil toneladas da oleaginosa, queda de 2,1% em comparação ao mesmo período do ano passado. E a maioria dos grãos veio do Brasil, depois que a China impôs tarifas de 25% sobre a soja dos Estados Unidos, segundo disse o banco. Na última sexta-feira, a agência reguladora da alfândega chinesa informou que o governo assinou um acordo com a Etiópia para compras futuras de soja no país africano. Temos agora ainda mais informações sobre a soja, mas agora sobre informações do Paraná, de que termina hoje, segunda-feira, o período de vazio sanitário de soja no Paraná. Essa informação foi dada em nota pela cooperativa agroindustrial Copagril de Marechal Cândido Rondon, no oeste do estado. Assim, a partir de amanhã, então, os produtores paranaenses podem começar a semeadura da oleaginosa no estado, conforme determinado pela ADAPAR, que é a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná. A Copagril lembra que o vazio sanitário, que começou em 10 de junho, veda a manutenção de plantas de soja nos campos durante a entre-safra. O objetivo é reduzir o inóculo do fungo da ferrugem asiática e, consequentemente, a incidência da doença nas lavouras durante o ciclo da cultura. Lembrando que em Mato Grosso, a Copagril informa que o período de vazio sanitário ainda vai até o dia 15 de setembro, conforme estabelece a resolução da Secretaria do Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar. Vamos agora falar sobre soja, ainda mais relacionado ao biodiesel. O Brasil, que é o segundo maior produtor mundial de soja, mas com uma participação proporcionalmente decrescente nos embarques de farelo e óleo, está tendo no biodiesel a melhor opção para agregar valor, além de gerar empregos e reduzir as emissões de gases do efeito estufa. Isso é o que declarou, o gerente de economia da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, a Biove, o Daniel Furlan Amaral. Ele participou na semana passada do Congresso Internacional de Biomassa em Curitiba, no Paraná.
E ele destacou que o biodiesel tem sido um vetor importante para a indústria. Está alinhado com a política do programa RenovaBio de contribuir com o Brasil para atingir as metas de combate às mudanças climáticas. Também o biodiesel melhora a qualidade do ar pela redução das emissões de poluentes, indicando seu potencial de uso crescente nas frotas de ônibus urbanos. Essa parceria ela resulta ainda em incentivos para a agricultura familiar. Além disso, também investimentos em reservas legais, áreas de preservação permanente por meio do selo combustível social, que é um outro ponto favorável para o biodiesel. Só para a gente ter uma ideia dos dados, dos números, o Brasil conta atualmente com 235 mil propriedades rurais que se dedicam à produção de soja. A safra atual alcançou o volume recorde de quase 119 milhões de toneladas. Esse volume de produção traz perspectiva positiva para a elevação gradual da mistura até B20 em 2028. E a segunda pesquisa de estimativa de safra de laranja 2018-2019 no Parque Comercial Citrícola de São Paulo e Minas Gerais apontou uma produção de 273,34 milhões de caixas de 40,8 quilos, um volume 5,19% inferior ao total do que foi no primeiro levantamento, que é do mês de maio. A produção, se confirmada, vai representar queda de 31,4% sobre a oferta da safra 2017-2018, que é a segunda maior da história, de 398,35 milhões de caixas. MML, construtora e incorporadora, invista em projetos preparados para o futuro. MML, construtora e incorporadora, desenvolvimento imobiliário inteligente. Hora agora da gente saber como é que vai ficar o tempo para amanhã. Temos então a previsão do tempo, que hoje começa com a região sul, para amanhã, terça-feira, dia 11 de setembro. A gente pode ver no mapa ali que tem áreas que podem ter chuvas, mas a maior parte do sul do Brasil é de tempo bom. A umidade que chega do mar forma muitas nuvens em parte do leste da região sul. O céu fica nublado e chuvisca no leste do Paraná. O leste e sul de Santa Catarina e o nordeste do Rio Grande do Sul tem sol entre muitas nuvens e chuva. Demais áreas do sul tem sol o dia todo. Essa é a previsão para a região sul. Indo agora para a região centro-oeste, para amanhã, então terça-feira, dia 11 de setembro, a gente vê no mapa que tem uma partezinha lá na região noroeste, que tem possibilidade de chuva. No restante ali, bastante tempo bom. Tempo aberto no centro-oeste do Brasil, com sol e temperatura alta, faz calor, previsão de chuva e trovada a partir da tarde no oeste e noroeste de Mato Grosso. Nas demais áreas, a umidade do ar diminui de forma significativa nas horas mais quentes do dia. Agora é hora da gente trazer as informações das cotações de hoje, segunda-feira, dia 10 de setembro. A gente começa com as cotações do farelo de soja. Em Ponta Grossa, o valor do farelo de soja, R$ 1.420 a tonelada. Em Paranaguá, R$ 1.440. A saca da soja em Passo Fundo, R$ 87,50. Em Paranaguá, R$ 94,00 e em Rio Grande, R$ 92,00. A soja também em Rondonópolis, a saca, R$ 80,00. Agora a saca do milho, em Passo Fundo, R$ 43,50. Em Ponta Grossa, temos o valor de R$ 39,00. R$ 31,00 é o valor da saca do milho em Rondonópolis. Agora o trigo, a tonelada, em Santa Rosa, R$ 850,00. Em Dourados, R$ 1.030,00. Em Cascavel, R$ 1.000,00. Em Carazinho, R$ 850,00. Temos também a saca do arroz. Em Casca, Pelotas, R$ 44,70. Temos também em Cachoeira do Sul, R$ 45,05 e em Jaraguá, R$ 45,00. O feijão carioca em Ponta Grossa, R$ 70,00 a saca. O feijão preto em Santa Maria, R$ 120,00 e o feijão preto em Lagoa Vermelha, R$ 120,00. O boi gordo, arroba em Barretos, R$ 146,00. Em Tocantins, arroba R$ 135,00. E o boi gordo no Rio Grande do Sul, R$ 4,45 o quilo. O suíno vivo no interior do Rio Grande do Sul, R$ 13,15. Preço médio no Rio Grande do Sul, R$ 2,85. Temos também o frango vivo no Rio Grande do Sul, R$ 2,95.
O frango vivo em São Paulo, R$ 3,10. Vamos agora às informações da economia desta segunda-feira. Bom, as informações de economia hoje a gente começa falando sobre a Argentina, a crise argentina, à espera de uma antecipação de parte do empréstimo no valor de 50 bilhões de dólares do FMI, que é o Fundo Monetário Internacional. A Argentina hoje vive aí o que é considerado, pelos analistas, o pior momento da gestão do presidente argentino Maurício Macri. E deixa aceso o sinal de alerta para o Brasil. Tem essa preocupação até porque a Argentina e o Brasil são parceiros comerciais, Inclusive, a Argentina é o terceiro maior parceiro comercial do Brasil, fica só atrás da China e dos Estados Unidos. Dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços de janeiro a agosto mostram que os argentinos consumiram 7,28% das exportações brasileiras. Inclusive, eles aumentaram em 1,11% as exportações ou importações de produtos brasileiros. Com o saldo favorável ao Brasil de 4 bilhões 280 milhões de dólares. A avaliação dos analistas é de que, apesar de toda essa situação, não há motivo para pânico, mas observa que diante de um cenário de austeridade que provavelmente, certamente vai levar a uma queda do consumo interno na Argentina, pode ser que tenha um crescimento menor aí do produto interno bruto, entre 1% e 2%, e isso pode então, naturalmente, impactar aí nos negócios com outros países, como a Argentina é um grande parceiro comercial do Brasil, pode impactar as exportações para a Argentina, por isso também da preocupação com o país em relação à situação do país vizinho. Também temos aqui outra informação da área da economia, é que os núcleos de apoio contábil e fiscal, que é uma iniciativa da Receita Federal, estão prestando até o dia 28 de setembro um serviço bastante útil, que é a orientação gratuita para a população no preenchimento e entrega da Declaração do Imposto Territorial Rural de 2018, que é o DITR. O período de apresentação do DITR começou em 13 de agosto e ele vai até 28 de setembro de 2018. E o NAF, que é o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal, que é um projeto da Receita Federal em parceria com instituições de ensino superior, ele oferece então serviços para pessoas físicas e jurídicas de menor poder aquisitivo. Tem muitas instituições de ensino que têm NAF e elas estão prestando então esse serviço gratuito no preenchimento da DIRT de 2018. Então, se você precisa desse serviço, é só procurar aí instituições de ensino superior ou tentar saber se elas têm esse serviço aí na sua cidade ou na sua região e pode então utilizar esse serviço do Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal para o preenchimento e entrega gratuita da Declaração do Imposto Territorial Rural de 2018, que vai até 28 de setembro. Outro assunto, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, informou hoje que estuda aplicar uma multa de R$ 5.000 por viagem para quem contratar transporte rodoviário de carga com valor inferior ao disposto pela agência. A ANTT disse estudar também a aplicação de R$ 3.000 para quem anunciar ou intermediar a contratação de frete com valor inferior ao piso mínimo. As propostas estão na audiência pública aprovada pela agência regulatória na semana passada, cuja documentação foi apresentada hoje pela ANTT. Segundo a agência reguladora, a audiência tem por objetivo discutir medidas adicionais para garantir o cumprimento dos pisos mínimos de frete. As sugestões à proposta apresentada poderão ser enviadas até o dia 10 de outubro. Tem um formulário que está disponível no site da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT. Pode ser também por via postal ou durante a sessão pública de audiência, que acontece no dia 9 de outubro na sede da ANTT em Brasília, Distrito Federal. Lembrando que na última quarta-feira, dia 5, a agência publicou alterações na tabela de frete mínimo após o reajuste de dia 31 de agosto de 13% no preço do diesel nas refinarias. A tabela considera então o preço mínimo por quilômetro, eixo e carga transportada, além dos custos. Temos aqui também a informação que foi divulgada hoje, que
faz parte inclusive do calendário econômico semanal, que é o Boletim Focus, um boletim do Banco Central que faz aquela pesquisa, né, no mercado financeiro para saber de alguns indicadores econômicos, entre eles aí principalmente inflação, o PIB, também a taxa básica de juros. Segundo então o mercado financeiro, tem uma projeção de queda da inflação para este ano de 2018. Na semana passada ela estava em 4,16% a expectativa e agora está em 4,05%. E a taxa para 2019 deve ficar em 4,11%, só que cai para 2020 4%. Também em relação ao Produto Interno Bruto, o PIB, a previsão então do mercado financeiro é de que ele fique em 1,4% agora em 2018 e o ano que vem 2,5%. O que chama atenção neste ano, agora de 2018, é que na semana passada a gente tinha uma perspectiva de 1,44% de que o PIB fosse ter essa evolução positiva. Só que agora é 1,4%. Já vem caindo há vários meses, né, a perspectiva de PIB, essa recuperação lenta da economia brasileira, e aí a tendência de queda maior ainda. Principalmente se acentuou essa queda nas expectativas depois da greve dos caminhoneiros. Em relação à taxa básica de juros, 6,5% é a perspectiva que fica neste ano de 2018, lembrando que na semana que vem já tem mais uma reunião do Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central. Para 2019, a expectativa do mercado financeiro é de que fique em 8% em 2019. Vamos agora saber aí do mercado econômico, as perspectivas, expectativas também da semana passada e dessa semana, com o economista Gustavo Ponzoni. Boa tarde, pessoal. Mais uma segunda-feira, bom final de tarde a todos. Então, retrospectiva da última semana aí, política brasileira, atentado contra o Bolsonaro altera o panorama político. Aí a perspectiva é que aumente a polarização e isso acabe beneficiando o candidato. Hoje, então, pesquisa Datafolha será publicada. A perspectiva é que Bolsonaro cresça aí entre 3 e 5 pontos. O levantamento também mostra que Alckmin, Marina e Ciro deverão se manter estáveis e Haddad com um leve crescimento. Os ministros defendem a reforma ainda em 2018, reforma da Previdência, então reunião com o time econômico, os principais candidatos aí, dos principais candidatos, Guardia, ministro da Fazenda e Goldfan, e presidente do Banco Central, defendem a reforma ainda em 2018. Então, claro que vai depender muito do presidente eleito, que se ele aprova ou não, aí para ser discutido isso em segundo turno. Macro internacional, China e Estados Unidos, o risco de guerra comercial intensificado aí, então ainda não está definido, porém os países seguem negociando, mas segue um risco grande aí e é bem negativo para o cenário. A perspectiva aí para essa semana, então, colocar no radar o resultado do IGPM e as vendas do varejo e setor de serviços. Certo, pessoal? Bom final de tarde a todos. Na próxima semana a gente retorna. Um abraço. MML Construtora e Incorporadora invista em projetos preparados para o futuro. MML Construtora e Incorporadora, desenvolvimento imobiliário inteligente. Vamos agora então ver como é que ficou hoje o índice Ibovespa, né? O comportamento aí da Bolsa de Valores nesta segunda-feira, dia 10 de setembro. Depois de chegar a subir mais de 1%, o Ibovespa passou a ter forte volatilidade na tarde de hoje. Os investidores, segundo os analistas, estão de olho no cenário externo. Os índices fecharam entre leves perdas e ganhos e também os investidores digerindo aí os resultados, a divulgação de pesquisas eleitorais. O mercado, então, deixou para trás os ganhos da última quinta-feira depois do atentado contra o candidato Jair Bolsonaro. O benchmark da Bolsa Brasileira, então, fechou com leve alta de 0,03% hoje a 76.436 pontos. Mas teve momentos ali no dia que ela subiu bastante. A máxima do dia hoje foi 1,15%. Então teve uma queda bastante expressiva ali. Em relação ao dólar comercial, teve recuo de 0,26% e fechou cotado a R$ 4,09 na venda, R$ 4,0935.
O dólar futuro, que vence em outubro deste ano, alta de 0,72% a R$ 4,09, R$ 4,098. E recuperou então a forte queda de quinta depois do ataque contra Bolsonaro, quando caiu mais de 2% o dólar futuro, se descolando do mercado à vista. Muito bem, ficamos por aqui então com mais uma edição do Destaque Rural Notícias. Quero lembrar para vocês que a partir desta segunda-feira a gente vai trazer o programa ao vivo mais cedo, a partir das 17 horas, às 5 horas da tarde. E também você pode acompanhar o programa gravado ao vivo, né, nas redes sociais e também no nosso canal no YouTube. Então fique à vontade aí para participar, continuar participando, mandando aí os seus comentários, as suas sugestões, perguntas. Pode mandar também para o nosso WhatsApp no 549-9116-9140. Pode mandar vídeo também se você quiser. A gente coloca no ar também aqui no Destaque Rural Notícias. Se você quiser mais informações sobre o agronegócio, né, tem também a página destaquerural.com.br. E lembrando que a gente vai fazer nessa semana, próxima quarta-feira às 19 horas, um debate sobre defensivos agrícolas, os usos de defensivos agrícolas. A gente vai trazer aqui debatedores, técnicos, né, especialistas no assunto, que vão discutir sobre as duas óticas, quem é contra e quem é a favor do uso de defensivos agrícolas, por quê e qual é que é o panorama aí no país hoje. Muito bem, ficamos por aqui então com o nosso Destaque Rural Notícias de hoje. Amanhã estaremos de volta. Uma boa segunda-feira, restante de dia e até amanhã. Destaque Rural Notícias. Patrocínio MML, Desenvolvimento Imobiliário Inteligente.